glória. Cristo, Cristo, Rei, Rei da glória. Cristo, Rei da glória. Vamos isso aí nas palmas, vem. Cristo, Rei da glória. Cristo, Rei da glória. A celebração de Páscoa, a celebração de Pessah. Cristo, Rei da glória. Cristo, Rei da glória. Presta atenção. O nosso Cordeiro Pascual, ele ressurgiu como um leão. O nosso Cordeiro Pascual, ele ressurgiu como um leão. Vendo Cristo, Rei da glória. Cristo, Rei da glória. Vamos, mulheres, Cristo, Cristo, Rei da glória. Vamos, mulheres, declarem. Cristo, Cristo, Rei da glória. Cristo, Rei da glória. Agora os homens. Vamos, os homens, coloca mais baixo, mais baixo. Cristo, Rei da glória. Tchá, 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 tchá. Rei da glória. Cristo, Rei da glória. Agora todos no coletivo. Cristo, Cristo, Rei da glória. Cristo, Rei da glória. Cristo, Rei da glória. Cristo, Rei da glória. Oh. Cristo, Rei da glória. Assim como o povo de Israel foi liberto do Egito, nós pedimos, Senhor, libera-nos, libera nossa mente das coisas religiosas, sim. das coisas que nós temos vergonha de fazer diante da Tua presença, Senhor. Por isso gera em nós liberdade, liberdade, Senhor, liberdade. Oh! Estou, Rei da glória. Isso, deixa o Espírito fluir. Cristo, Rei da glória. Único Cristo. Vem comigo só os tambores. Cristo, Rei da glória. Vamos acompanhar o ritmo dos tambores em sincronia. Rei da glória. Vamos, igreja, flua. Cristo, Rei da glória. Vamos, se solte ao Senhor. Cristo, Rei da glória. Isso. Liberdade, liberdade.
voluntariedades em adoração. Saia do seu lugar de conformismo. Saia do seu lugar de conformismo. Ora, Jesus Cristo. Ele ressurgiu como um leão. Por isso ele é meu Cristo. Cristo, Rei da glória. Bem sei quem tu és, bem sei quem tu és. Estou, Rei da glória. Oh, Cristo, Rei da glória. Cristo. Vamos nas palmas. Isso. Tchá, tchá, tchá. Devolvemos glória. Te devolvemos toda adoração, Rei da glória.
As vozes podem declarar a Ele. Sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Reconheça isso. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? O que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, você é santo, santo. Santo, 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 é tudo sobre você. Você é santo, você é santo, santo, santo. Santo, 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 é tudo sobre você. Hosana nas alturas, Hosana. Será que você poderia levantar as suas mãos para os céus e declarar isso? Hosana! Nós Hosana vem!
vozes. Hosana. As suas mãos estendidas declarando Hosana. Hosana. Porque dele, por meio dele, para ele são todas. Para ele, porque dele, o meio dele, para ele. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. Você é santo, você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. Hosana, 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 nas maiores alturas, Hosana, Hosana. Você pode aplaudir e exaltar a Ele. Ele é digno. Ele é santo.
Amém. Shalom, shalom. Shalom, igreja. Pessoal, a gente sempre tem dado continuidade com aquilo que Deus tem nos dado como direção. E nessa sexta-feira, eu confesso que eu nunca vi o Jonatas ministrar como ele ministrou na sexta-feira. Não sei se todos prestaram atenção no nível daquilo que Deus tem liberado sobre nós. E domingo passado a gente teve uma palavra muito específica, não sei se vocês também lembram. Lembra? Eu automaticamente tive que vir aqui para o altar com o título da palavra de domingo passado. É tempo de envio. E automaticamente na sexta-feira o Jonatas trouxe uma palavra falando sobre os amigos de Deus. Bem, a gente precisa começar a se atentar a tudo aquilo que Deus emite como um sinal, seja de uma palavra, de uma frase, de qualquer coisa que a gente precise estabelecer sobre a nossa vida como um efeito. O problema é que você vai ser avisado e mesmo assim você será surpreendido. Amém? O que Yeshua ele fala para a igreja, para os apóstolos? Ele fala sobre 10 virgens. Mas ele também vai especificar que dentre as 10, 5 eram o quê? E 5 nécias, tolas, burras. O que a gente precisa entender? Em qual delas nós nos enquadramos? Precisa haver uma preocupação, porque existem coisas tão cruciais, porque você só associa que as 10 precisavam ter azeite, correto? Mas o azeite ele tem várias formas de simbolismo quanto àquilo que nós precisamos. A gente pensa que é só o azeite para a luminária, para que você possa dissipar as trevas, amém? O que acontece aqui? Elas são associadas, intituladas como tolas, por quê? Alguém pode me dizer? Oi? Por quê? Pela falta de atenção. Ou seja, a palavra que Deus libera, ela é ungida. E se você não retém, porque a essência de ovelha, diferente do porco, do suíno, o que o porco faz? Ele é glutão, pô. É algo que Deus nunca espera de nós que sejamos glutões. Porque tu come e logo tu expele. Tá dando para você entender? Agora você precisa se alimentar e tirar tudo que é necessário daquilo que Deus te dá. O que eu preciso que vocês entendam? Todas as vezes que Deus marcar um encontro como esse, estejam atentos. Porque amanhã cabe a cada dia o seu mal. Amanhã vão vir coisas terríveis ao encontro de vocês. E a gente precisa entender que toda a palavra ungida é uma arma contra o mal. O que acontece? As 10 foram visitadas pelas trevas, porque caiu a noite. Yeshua ele é muito específico, ele fala, ó, enquanto é dia, tem como eu me atentar e trabalhar. Mas a noite vem que o Filho do Homem não tem como executar o seu trabalho. O que ele quer dizer? Se atentem. Por quê? O que acontece? O que vai fazer a diferença nas noites frias e nas noites de trevas vai ser o azeite que você precisa manter. O azeite que você precisa manter é especificamente a garrafa de azeite? Não é, irmãos. É tudo aquilo que tem como composição o azeite. A palavra ela é ungida. Por isso eu preciso me atentar. Domingo passado Deus falou o quê? É tempo de envio. Sexta agora Deus falou o quê? Amigos. Porque se a gente não se atentar aos sinais que Deus dá a alguém que esteja aqui na frente, entenda, olha só, não é pelo fato de ter qualquer pessoa que com qualquer nível de conhecimento que seja melhor do que vocês que estão sendo ouvintes. Mas a gente precisa entender que Deus precisa usar alguém.
Algumas pessoas usam de forma chula e falar, mas Deus usou até uma mula. Ele faz o que ele quiser. Ele tem domínio e governo sobre tudo. Mas uma coisa que eu não posso esquecer é que Deus usa. E Deus vai usar, irmão, quem Ele quiser. Não propriamente conectado a um processo, a uma mentalidade religiosa. É o que mais está pegando as pessoas. É o que mais está gerando resistência em muitas pessoas que precisam entender o caminho. E quem é o caminho? Então a gente está passando atalhos, aquilo que nós achamos, e as pessoas estão entendendo a Deus como elas desejam. Vocês estão entendendo? A gente precisa entender a essência de quem Deus é. É claro que Ele vai se revelar a cada um de uma forma muito específica. Ou seja, mas para isso precisa haver uma atenção da nossa parte. E entenda, Deus ainda está usando algumas pessoas sobre a terra. A gente está num período, sem falar de religião. Hoje eu fui em um lugar específico e o trânsito ficou momentaneamente parado. Sabe por quê? Havia um movimento de um povo cheio de ramos nas mãos. E era o quê? Para muitos hoje é domingo de quê? Oi? A religião que se iniciou na nossa nação é o catolicismo. Irmãos, o que acontece? Toda religião, se deixar dentro desses princípios, vai se perder. Muitas iniciam, às vezes, com um foco real. Amém? Mas muitas das vezes elas se perdem. Mas mesmo assim eu vi pessoas sinalizando com os ramos. Elas estão simbolizando, sabe o quê? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Podem criticar, eu sou protestante, não estou nem aí, eu sou de Jesus, irmão. Eu sou dele porque ele é o caminho. Pode nos associar, você é apostólico, você é isso, você é protestante, você é batista. Não, irmão, eu sou de Cristo. Não há um desejo de levantar uma bandeira de denominação. Eu preciso, na realidade, entender quem é a bandeira que está sendo levantada através de mim. Moisés, num momento de guerra, ele levanta as mãos. Ele já não estava aguentando, ele precisou de suporte de algumas pessoas. Quem eram? Não levantaram. Mas ele decretou naquele ambiente, naquele território, que o quê? Adonai Nissi. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é o meu estandarte. O Senhor é a minha fortaleza. Todos os princípios que na realidade sinaliza de uma forma diferente, a gente precisa estabelecer sobre as nossas vidas. Ou seja, é tempo de envio. Deus vai enviar quem? Qualquer um? Não, irmãos. Então precisamos nos posturar, precisamos nos posicionar. E mesmo que as pessoas esperam, sabe o que? A perfeição de nós, a Bíblia deixa clara, o próprio Cristo, ele deixa claro, eu não chamei ninguém perfeito. Não chamou ninguém perfeito. E as pessoas estão com mania de dizer, aquele crente ali, ele vai para o inferno. Ninguém aqui na terra tem o poder de destinar ninguém para o inferno. Ou seja, a gente precisa mudar, porque nós não somos juízes. Existe um juiz que está no céu. E existe um advogado que está à destra desse juiz. Por enquanto ele está intercedendo. Por enquanto ele está criando razões dentro do princípio de justiça para justificar a sua salvação. E outro detalhe, ninguém nessa terra é digno de ser salvo. A salvação é impossível. Nada que eu faço, nada que você faz te dá direito à salvação. Mas eu preciso entender que quando eu sou amigo de Jesus, eu sou apresentado ao Pai de forma diferente. Pai, esse aqui é o meu. E o amigo de Jesus, assim como muitos de nós apresentamos algumas pessoas que nós nutríamos um sentimento. Pai, tá vendo isso aqui? Isso aqui é meu amigo. A gente precisa começar a criar as memórias afetivas daquilo que Deus estabelece sobre a terra. Eu lembro, primeiro dia que eu fui para a escola, a minha mãe demorou um pouquinho para me colocar na escola e eu entrei um pouquinho atrasado. Mas o que acontece? Uma mulher que estudou somente até a 2ª série. Ela me ensinou a ler, ela me ensinou a escrever. E quando eu entrei, por mais que dentro do fator da idade tivesse um atraso, as professoras viram um avanço muito grande e falaram, não,
Eu preciso adiantar ele, porque ele está muito evoluído quanto aquilo. Uma mulher da segunda série, cara. E com isso, eu lembro a primeira semana que eu fui para a escola. E a primeira semana que eu fui para a escola, meu pai, e aí filho, como é que foi lá? Sabe o que eu falei pro meu pai? Pai, eu arrumei um amigo. Foi a primeira coisa. Ou seja, é o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Não, aquele ali é meu amigo. Mas é claro que Deus não vai se contentar que a gente seja simplesmente como amigo de Jesus. Ele quer que você entenda que você é filho. Ele quer um nível mais profundo. Mas a gente precisa despertar para isso. Estamos muito terreno, muito materialistas. E com isso a gente acaba se distanciando. Agora, o que acontece dentro desse princípio de unidade? Eu preciso pegar o mesmo capítulo e o versículo que o Jonatas ensinou aqui na sexta-feira, que é Êxodo capítulo 3. Por favor, abram aí nessa referência para mim. Êxodo, capítulo 3. Amém? Todos acharam? Tem alguém à procura? Tem alguém procurando ainda? Vamos lá? A referência diz assim, ó. Versículo 1. E Moisés tomava conta das ovelhas de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. Ao conduzir o rebanho a uma parte distante do deserto, chegou uma montanha de Deus, o Horebe. O anjo de Adonai lhe apareceu em um fogo chamejante no meio de um arbusto. E olhou e viu. E apesar do arbusto arder com fogo, ele não era destruído pelo calor. Verso 3. Moisés disse: vou me aproximar-me e contemplar essa visão incrível e descobrir o motivo do arbusto não ser destruído pelo calor. Quando Adonai viu que ele se aproximou para observar, Deus chamou no meio do arbusto: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. E ele disse: não chegue mais perto, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar onde você está é lugar sagrado. Eu sou o Deus dos seus pais. Ele continuou: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Adonai disse: vi como o meu povo é oprimido no Egito, e ouvi o seu clamor por libertação e os de seus capatazes, pois lhes conheço a dor. Desci para salvá-los dos egípcios e tirá-los desse país e levá-los a uma terra boa, ampla, uma terra onde sobeja leite e mel. O local onde se encontram os cananeus, os heteus, os emorreus, os perizeus, os heveus e os Uzi. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim. Eu vi a violência com a qual os egípcios os oprimem. Portanto, vem agora, eu lhe enviarei ao faraó, para que você guie o povo, os descendentes de Israel, para fora do Egito. Os descendentes da casa de Israel. A gente precisa se atentar aos detalhes, tá bom? Por que eu preciso deixar isso aqui crivado no entendimento de vocês? Deus fez um pedido, os descendentes da casa. E a gente sabe que o maior problema de Israel foi quem? Os infiltrados, foram os egípcios. Deus deixa claro,
Por isso que quando não há atenção na palavra, há distração, vamos, sabe o quê? Perder os detalhes. E quando perdemos os detalhes, vamos sofrer consequências da falta de atenção. Deus deixou claro, ó, eu só quero os descendentes da casa. Mas por que foram os egípcios? A influência egípcia contaminou Israel. Daqui a pouco Moisés precisou se ausentar. E o que acontece? Influência na idolatria, influência em adorar outros deuses. E irmão, todos que adoram outros deuses vão sofrer consequências. Vamos lá, dar continuidade a essa leitura. E diz no 11. Parei no 11, não foi? Oi? Vamos lá, 11. Moisés disse a Deus: quem sou eu para dirigir-me a Faraó e levar o povo de Israel para fora do Egito? Ele respondeu: tenha certeza que eu estarei com você. O sinal de que eu enviarei será esse: quando você tiver levado o povo para fora do Egito, vocês adorarão a Deus nessa montanha. É nessa montanha. Esses são os sinais, porque Deus tem lugares marcados. Irmãos, olha só, algumas pessoas precisam, às vezes, criar tantos argumentos e dizem assim: para que eu vou à igreja? Eu posso adorar a Deus na minha casa. Mas a gente precisa entender que existem lugares marcados. Imagina quando Deus precisou visitar Adão e Eva. No jardim, no mesmo local, em todos os dias, na viração do dia. Ele chega, cadê eles? As pessoas às vezes têm uma consciência e falam: mas Deus não sabia que já tinham pecado. Irmãos, Deus não tem esse nível de violação. Ele quer que mesmo com os seus erros, você continue fiel. Tu errou, irmão, mas eu estou indo para a igreja. Eu estou indo para um lugar de contato onde Deus marcou um encontro comigo, até que Ele me liberte. Se você tem feito o teu esforço, entenda, Deus vai fazer a parte dele. A indagação desse homem é que o quê? Pô, mas como eu vou dar? Filho, olha só, esse é um dos sinais. Eu quero você nesse lugar com o povo adorando, para que eles me conheçam, assim como você está me conhecendo. Sabe por quê? Eu sou um Deus geracional. Eu sou, olha só, ele poderia ter falado assim: eu sou só o Deus dos seus pais. Mas ele declara isso aqui: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de... Ele não poderia ter falado isso: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas porque ele repete a nomenclatura divina. Porque, irmão, independente de geração, cada um vai ter uma visão específica de Deus. Eu não posso querer que você se esforce a enxergar a Deus como eu desejo. Porque cada geração precisou entender a Deus da sua forma. Sabe por quê? Deus é atemporal. Ele vai até respeitar algumas gerações. Existem gerações de mulheres aqui que, se fosse no passado, na igreja, poderia tu estar de calça, Rose? Mas o que acontece? São os níveis de revelação e a gente começa a tirar, sabe o quê? Os excessos que as pessoas apresentam de Deus. Entendeu? Que só vai falar assim: irmão, eu vi uma sepultura aberta na sua direção. Cara, que Deus é esse? Que toda vez vai ficar, sabe o quê? Gerando uma mentalidade de medo para que você o adore. Porque cada um tem uma visão estranha do processo religioso. Por isso que a gente precisa descobrir, se aprofundar e entender, por mais que seja difícil e complexo, quem ele é. Moisés vê a sarça, o cara é pastor. De costume, em região desértica, ele sempre tinha hábito de ver o quê? Sarça pegar fogo. É normal. Luiz aqui, que trabalhava na linha férrea, às vezes pegava fogo, combustão espontânea em alguns lugares. Isso é realidade. Mas o que acontece? No deserto o cara tinha hábito e costumes de ver o quê? Sarça. Mas a visão, ele falou: que visão incrível. A sarça está com fogo, mas o fogo não o consome. Porque Deus fez com que algo chamasse a atenção para que ele estivesse no lugar que ele precisava estar.
Eu não sei, irmão. Talvez o que aconteceu para chamar a tua atenção para que hoje você esteja aqui. Mas uma certeza eu tenho. Deus quer te libertar, Ele quer te transformar. E assim como Moisés foi um líder por um princípio de libertação, Deus quer que você retorne a algum lugar e fale dele. E algumas pessoas, irmão, salve a tua casa, irmão. Salve as pessoas que realmente estão próximas, que Deus coloca aqui de forma específica. Ó, eu quero que você fale aos filhos da casa de... Bom, talvez é a tua casa que eu preciso ouvir você falar de quem é Deus. Porque talvez eles nem sabem como eles estão clamando, mas alguém clamou para que você hoje estivesse aqui. Eu sou o resultado da oração de alguém, eu sou o resultado do sacrifício principal de Cristo Jesus, mas talvez alguém que está orando, que foi incomodado no meio da madrugada, sei lá, subiu um monte, fez alguma coisa, porque Deus já me incomodou a fazer. Filho, tá vendo aquela pessoa? Faça um jejum pela vida dela. E não fala para ninguém, estou falando para vocês aqui agora. E o Espírito de Deus me constrangeu quando olhei para aquela pessoa. O que me dava vontade, sabe, era de chorar. Uma compaixão sem medida. Eu, meu Deus, e me isolei. E fiz um jejum pela vida dessa pessoa. Mas precisou tocar trombeta, fazer alarme, falar para algumas pessoas. Mas eu sei que, irmãos, aquilo foi aquilo que Deus me pediu e eu precisei fazer. Mas vamos lá, para a gente concluir essa leitura aqui. Eu parei no que versículo? Me ajudem, por favor. 12. E no 12 diz assim: ele respondeu, tenha certeza. O que nós precisamos ter juntamente com Moisés? Ele disse, tenha certeza que eu estarei com você. Uma das coisas mais tristes é alguém que diz ter relacionamento com Deus e se move por incertezas. E ele diz isso, ó, tenha certeza que eu estarei. O sinal que eu enviarei será esse. Quando você tiver levado o povo para fora do Egito, vocês adorarão a Deus nessa montanha. Verso 3. Moisés disse a Deus, quando eu aparecer diante do povo de Israel e lhes disser, o Deus de seus ancestrais enviou-me a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que eu lhes direi? Deus lhe disse. Algumas versões está o quê? A minha está assim em hebraico, é Yerher Asher Yerher, eu sou, serei o que sou, ou serei. Essa é a versão que está na minha Bíblia. O que acontece? A gente precisa entender que toda a Bíblia, ela é codificada. A Bíblia é o que, igreja? Existem códigos que só quem vai ter acesso, quem tem acesso ao coração de Deus. É quem tem acesso, sabe o quê? A revelação daquilo que precisa ser emitido. Até hoje, existem pessoas que, eu sou o que sou. Não, irmãos, a gente precisa entender que essa nomenclatura, a gente precisa encaixar de acordo com a nossa necessidade em Deus. Eu tenho extrema necessidade de Deus, eu não sei vocês. Ou seja, em tudo que eu preciso fazer, eu preciso incluí-lo, para que tudo seja resolvido. Porque quando alguém perguntar qual é o seu nome, filho, fala que eu sou o que sou. Sabe por quê? Porque eu não posso ser entendido com o conhecimento humano. Só quem se preocupa em se aprofundar vai ter a revelação de quem eu sou. Ou seja, irmão, existem pessoas que quando você fala assim, Jesus te ama, tá nem aí. Desculpe, não estou denegrindo a imagem de ninguém, eu não estou falando mal de ninguém. Quem já saiu no Japeri, na Central, no pico de tudo? Irmãos, eu sei que alguém pode até ser tocado quando tem um irmão lá, ó. Mas tu já parou para perceber? As pessoas na extrema correria, tu acha que elas vão parar para ler?
Sejam sinceros, irmãos. O que a religião tenta montar em nós é, sabe o quê? Uma mentalidade hipócrita. Eu, como crente, eu falei assim, pô, mano, eu não vou desonrar essa pessoa pelo sacrifício. Mas o sacrifício que ela está fazendo, eu, particularmente, eu não faria. Bom dia, irmão. Quarto. E muitas das vezes, eu como crente, adivinha? Eu não leio. E detalhe, eu tenho temor a Deus. Agora, tu acha que no meio da correria, vamos lá, quando alguém com mentalidade mundana sextou, irmão, tu acha que ele vai ter a sensibilidade de, recebi um folhetinho das promessas de Deus? Não vai, irmão. E se possível, alguns ainda vão maçar para não ocupar algum espaço no seu bolso, na carteira, e vai jogar fora. Ou seja, a gente precisa começar a entender os códigos daquilo que Deus quer, irmão. Porque a nossa preocupação é essa. A minha preocupação, talvez, de estar naquele lugar ali seria essa. Mas eu preciso ter uma estratégia de acordo com a necessidade. Agora, se Deus me levanta debaixo de um princípio profético, eu vou falar, é você, irmão. E tocar na tecla certa. Eu duvido que aquela pessoa não pare e vai dar atenção. Agora, a gente precisa ser mais incisivo. Precisamos ser mais assertivos dentro daquilo que Deus espera de nós. Entenda, filho, filha, não se preocupa não, porque eu vou estar contigo. Eu sou o que você precisa, na hora que você precisa. Sabe o que acontece? Até judeus, na realidade, na época, tinham dificuldade, mas um rabino falou isso aqui, ó. A gente precisa descodificar dessa forma. Eu sou, filho, o que você precisa na hora em que você precisa. Aí o que acontece? Quando ele chega e precisa falar isso para o povo, porque poderia surgir a dúvida, qual é o nome de Deus? Porque as pessoas querem ter sempre um nome. E a gente sabe que ele, irmãos, tem vários adjetivos que qualificam o nome de Deus. Ou seja, é o que tu tá triste? O que Deus é? Eu sou a sua alegria. Eu tô fraco. Eu sou a tua força. Eu tô morto. Eu sou o dono da vida eterna. Ou seja, ele, dentro da sua necessidade, irmão, ele vai suprir, ele vai te cobrir, ele vai te proteger. Por isso aquele povo estava cansado, agredido, entristecido, oprimido, escravo. Mas ele é a libertação. Por isso que a gente precisa inserir até isso, ó. O próprio Yeshua diz, se o Filho vos libertar. Ele declara isso muito próximo à Páscoa. Porque não adianta, irmão, você talvez estar cativo, aprisionado fisicamente como o povo estava. Mas hoje em dia, o princípio espiritual é para libertar a tua mente que está cativa com várias manias esquisitices que a religião faz. E sabe o que acontece? Ele é o Cordeiro Pascual. Eis aí a visão, olha só. Yohanan, o Batista, o imersor, quando ele vê Yeshua, o que ele diz? Que tira o pecado. Sabe o que acontece? Não só é a aproximação de serem primos, mas é a sensibilidade de entender que Jesus é a maior revelação para a sua necessidade. Irmão, então o que você precisa? Eu sei que muitos de nós, no processo de libertação, eu não sei qual era a sua mazela, o maior desespero, eu preciso ser liberto das drogas, eu preciso ser liberto, sei lá do que você precisa ser liberto, mas Ele é a maior resposta para a sua necessidade. Ou seja, irmãos, aí eu preciso ser liberto e é isso aí mesmo. Ele é a resposta para você ser livre. Jesus é a nossa liberdade. Ele é a nossa liberdade. Ele é o Cordeiro Pascual. Agora vamos dar continuidade para a gente terminar. O peso de revelação
que existe. Vamos lá? Moisés no 13 diz assim: Moisés disse a Deus: quando eu aparecer diante do povo de Israel e lhes disser, o Deus de seus ancestrais enviou-me a vocês, e eles perguntarem, qual é o nome dele? O que eu lhes direi? Deus disse a Moisés: Yireh Axé Yireh, eu sou, serei, e o que sou, serei. Acrescentou: eis o que você deve dizer ao povo de Israel. Yireh, o que quer dizer? Eu sou o que e eu serei. Enviou-me a vocês. Além disso, Deus disse a Moisés: diga isso ao povo de Israel. O que está escrito aí no de vocês? Oi? O Senhor seu Deus, aí ele tem a sigla do código do tetragrama, que é o nome do Eterno, que significa, olha só, você vai dizer isso ao povo. Você vai dizer isso a quem? Ao povo, diante de toda a necessidade do povo. Você vai dizer isso aqui, ó. Yud, Rei, Vav, Rei, Adonai, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre. Desejo ser lembrado dessa forma, de geração após geração. Vá, reúna os líderes de Israel e diga-lhe. Reúna quem? Reúna quem? Então a gente precisa entender que essa reunião aqui é para despertar a mentalidade de quê? De liderança. Porque Deus não chama qualquer um, irmão. Quem quer ser, na realidade, com mente de escravo, não pode nem fazer parte desse princípio. Porque ele precisa falar com quem tem influência. Quem não é líder não tem tanto interesse dentro dessas questões. Porque primeira coisa que precisa ser destravada nas nossas mentes, que Deus sempre nos chamou para fazermos parte de um reino. E reino de quê? Reino de sacerdote. Todos sendo sacerdote, todo sacerdote precisa conhecer o seu Deus. E ele precisa ter uma grande influência de falar de quem ele serve. Então, Moisés, fala isso a todo o povo e depois, reúna quem? Os líderes. Vamos lá, eu parei em que versículo? 16, que diz assim: vá, reúna os líderes de Israel e diga-lhe, Adonai, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu-me e disse, tenho prestado muita atenção em vocês e vi o que fazem a vocês no Egito. E eu disse que os tiraria da miséria do Egito e os levaria à terra dos cananeus, dos heteus, dos emorreus, dos perizeus, dos heveus e dos uzi, a terra em que sobeja leite e mel. Verso 18: eles darão atenção ao que você disser. Então irão você e os líderes de Israel à presença do rei do Egito, e você lhe dirá, Adonai, o Deus dos hebreus, encontrou-se conosco. Agora, por favor, permita-nos fazer uma jornada de 3 dias ao deserto, para que nós façamos sacrifícios a Adonai, nosso Deus. Sei que o rei do Egito não deixará sair, a menos que ele seja forçado a isso. Eu, porém, estenderei minhas mãos e atingirei o Egito, além disso, tornarei os egípcios tão benevolentes para vocês como este povo, que ao partirem não sairão de mãos vazias. Verso 22. Ao contrário, todas as mulheres pedirão joias de prata e ouro e roupas às suas vizinhas e aos hóspedes, com os quais vocês vestirão seus filhos e filhas. Desse modo, vocês pilharão os... Então a gente precisa entender. Reúna os líderes, porque eu preciso que vocês saiam abastados. No ambiente onde vocês eram oprimidos, eu vou mudar a mentalidade de vocês, porque para cada dia de vergonha, dupla honra sobre a vida de vocês. E além do mais, vocês precisam se posturar, porque quem será beneficiado com a postura de vocês será os seus filhos, porque vocês
pedirão às mulheres ouro, pratas, joias, pedras preciosas, e vocês darão a quem? Aos seus filhos. Ou seja, a nossa postura, irmão, vai deixar como herança riquezas insondáveis, que não podem ser medidas. Por isso esse princípio precisa ser estabelecido. Irmão, talvez você até deseje e ama continuar como escravo, mas se você continuar como escravo, entenda, filho de escravo é escravo. Ou seja, por isso eu preciso ter uma mentalidade que quando eu sou liberto, livre de todas as mazelas, eu vou apontar o caminho e a direção. Agora, o que acontece? Na Bíblia do Jonatas, eu prestei atenção no texto que ele leu, principalmente no versículo 10, que quando Deus chama Moisés, ele disse aqui, ó, vá. Alguém está com essa versão? Versículo 10 do capítulo 3, vá. Lê aí, filho, por favor. O que a minha diz? Ó, vem. Tu precisa estar perto de mim, cara. Tu precisa ser nutrido por tudo aquilo que eu preciso transbordar em você. Você não tem como ir sem estar em mim. Esse é o pedido. Por isso a gente precisa tomar o máximo de cuidado, até com a transliteração e a forma como está escrito. Para algumas pessoas, algumas letras, irmão, vai mudar todo o sentido. E eu preciso entender que quando ele diz, vem, quero você mais próximo. Porque qual foi a postura de Moisés quando ele começou a se aproximar de Deus? Se escondendo de Deus. E Deus falou assim, vem. Vem para mais perto, filho. Para de esconder. Olha o rosto do papai. Olha o rosto do seu Deus. Cara, existem coisas maravilhosas quando você vê. Quem lembra a primeira cena de ter visto o semblante do seu filho, o papai ou mamãe? Quem lembra? Pô! Agora tu imagina, filho, vem ver agora a face do teu pai. Tira a mão, filho. Vem pro papai. Pode confiar que como você ir, eu estou com você. Eu vou suprir todas as suas necessidades. Eu sei que bate aquelas neuras nossas, Senhor, eu tenho limitação, não sei falar. Eu não vou entrar nesses detalhes. Eu só estou falando do nível de aproximação. Filho, deixa eu ver teu rosto. Cara, mães, pais ficam agoniados quando a criança precisa fazer ultra e está tampando o sexo ou tampando o rosto, tentando ver os traços. Alguém sofreu com isso aqui? Teve até que pagar mais, não, tem que fazer outra ultra porque essa criança, meu Deus! Alguém teve que ter gastos a mais? E Moisés escondendo e falou assim, filho, venha. Filho, venha. Deixa eu ver tua face. Olha para a face do teu pai. E com isso o que acontece? A gente precisa se atentar. Nesse versículo algumas bíblias estão dizendo, vá. Não, irmão. Vem, filho. Agora a gente precisa fazer uma associação do que eu preciso divulgar. Porque o próprio Cristo, ele está em toda a Escritura. Em toda a Escritura ele se move e deixa os detalhes dele. João capítulo 14, versículo 6. Mas vamos lá, vamos ler João capítulo 14. Aí, vamos começar no 14, versículo 1, para a gente entender o contexto da história. Tem um louvor até da Heloísa Rosa que diz isso, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Mas a gente vai entrar aqui dentro desse princípio aqui, ó. Versículo 1, todos acharam? Na minha Bíblia diz assim, ó. Versículo 1 diz assim, ó. Não se deixe perturbar. Tem alguém perturbado aí? Hã?
Qual é o pedido de Cristo? Não deixa ninguém te perturbar não, cara. Deixa o perturbado para lá. Não se perturba não. Não se deixe, para que você se une e seja mais um. Isso é princípio de unidade. Vocês não têm noção do que isso significa. Preste atenção nos detalhes da revelação dessa palavra. Olha só, verso 1. Não se deixem perturbar. Confie em Deus e confie em mim. Princípio de unidade. Verso 2. Na casa do meu pai há muitos lugares para morar. Se não houvesse, eu lhes teria dito, porque vou até lá para lhe preparar um lugar. Verso 3. Pelo fato de eu ir e lhes preparar um lugar, voltarei para levá-los comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Além disso, vocês sabem para onde vou e também conhecem o caminho para lá. Olha só que surge como pergunta. Verso 5. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde você vai, então como podemos saber o caminho? Quem é o caminho? Irmão, se tu está nutrido nele, se você está envolvido nele, um com ele, então tu já sabe para onde você vai. Ou seja, não tem como, não adianta criar atalhos. Vamos lá para a gente terminar isso aqui. Verso 6. E Yeshua disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém a não ser... Por que ele quis dizer isso aqui? Que nos momentos de dúvida a gente precisa entender o que isso significa. Porque ninguém Por que ele diz isso? A gente pode se comunicar muito fácil. A gente vai usar a lógica do que nós enxergamos. Alguém está vendo Deus? Alguém está vendo, olhando para mim que está vendo a pastora? Quando eu declaro, vem até mim, Alencar, eu estou usando o que aqui? Qual é o sentido? Vem até mim, primeira pessoa. Vai até a pastora. Estou falando o quê? Já tô da terceira pessoa. O que ele diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém... Por quê? Porque ele está no Pai e o Pai está nele. Ele poderia muito bem... e ninguém vai ao Pai. Não, irmão. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O princípio de unidade, a gente dando continuidade, olha a profundidade do que isso diz. Versículo 7 diz assim, pelo fato de vocês terem me conhecido, também conhecerão o meu Pai. De agora em diante, vocês o conhecem. De fato, vocês o viram. Como viram o Pai? Aí surge a dúvida: Senhor, como é que a gente não sabe o caminho? Como é que a gente... Eu sou o caminho, filho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E detalhe, ninguém. Porque quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, tu não tem dúvida, eu passei todas as características de quem é meu Pai. Não existe distância, não existe. Por mais que as pessoas, o próprio judeu ficou em crise, quando na realidade o Shema é um princípio perpétuo. Deus é um, Ele é único, mas Yeshua, Ele é um com o Pai. Quem vê Yeshua vê a Hashem, vê o Eterno. Ou seja, eles são indivisíveis. Dentro do princípio de unidade, em todo nível de aliança, Deus sempre diz isso: deixará o homem o seu pai e unir-se-á-se a sua mulher, e os dois serão... Tá dando para você entender? Ou seja, ele sempre desperta até no nível de aliança que você tem com o seu cônjuge. Você precisa entender o princípio de unidade. Agora, irmãos, e quanto mais dentro do princípio com Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém a não ser por mim. Vamos lá para a gente terminar. E de agora em diante, vocês o conhecem, de fato vocês o viram. Alguém viu diretamente o Pai?
mas viram um pai no filho. Versículo 8, Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Olha só, cara, esse cara era sanguíneo, mano. Era sanguíneo. Senhor, mostra-nos o Pai. Aí o que Yeshua disse? Isso será o suficiente para nós. E Yeshua replicou: estou pregando no deserto, tenho estado com vocês há tanto tempo, sei que me conheçam, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Por isso, como você pode dizer, mostre-nos o Pai? Você não acredita que estou unido ao Pai e que Ele está unido a mim? O que lhes digo, não falo por iniciativa própria. O Pai que vive em mim realiza as suas obras. Confie que estou unido ao que o Pai está unido a mim. Mas se não puderem, a menos confiem por causa das obras. Sim, digo-lhe que quem crê em mim fará também as obras que faço. Na verdade, fará coisas ainda maiores, porque eu vou para o Pai. De fato, que os que vocês pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês pedirem algo no meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, consolador, semelhante a mim, o Espírito, para estar com vocês para sempre. Dando para vocês entender, olha o princípio de intercessor. Agora o que acontece? O próprio Jesus, e lhe digo mais: aqueles que creem em mim farão obras maiores. Irmãos, vou fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta para vocês. Ele declara isso na minha Bíblia no singular: aquele que crê em mim fará obra. Ele não fala farão ou aqueles, mas ele diz: aquele que crê em mim fará obras maiores. Como, pastor? Você já viu alguém aqui ressuscitar, um só homem ressuscitar mais do que Jesus? Você já viu um só homem fazer mais prodígios, milagres e sinais do que Jesus? E acredite, digo eu, e nem vai ver. Pô, mas Jesus disse isso. Ele falou no singular, para que todos nós entendêssemos que nós somos um. Ou seja, todos nós unidos debaixo do princípio do corpo, aí sim vamos fazer mais milagres do que Ele. Está dando para entender? Nenhum homem terá essa honra desde que entenda o princípio de unidade. Ele fala no singular, para que todos nós venhamos entender no plural. Está dando para você entender? Ou seja, ele está codificando princípios de unidade. Aí alguém, de forma individual, falou: cara, eu preciso fazer mais milagre. Jesus ressuscitou 7, eu preciso ressuscitar no máximo aí 8. Ele não fala que fará obras maiores? Aí o que acontece? A impertinência do coração de alguns, das intenções de algum. Agora o que acontece, irmão? Eu só quero fazer o maior milagre que Jesus fez. Eu só quero lavar o pé. Então já está maneiro. Aí daqui a pouco o outro também quer lavar. Então, dentro do princípio coletivo, quando entendemos que somos um com Cristo, faremos obras maiores do que a dele. Aí o que ele diz? Olha só, e além do mais, vocês farão milagres no meu nome. E além do mais, eu rogarei ao Pai para que eles enviem o Espírito Consolador. Cara, vocês não têm noção. Foi um pedido do Filho ao Pai, o privilégio de nós falarmos em línguas, o privilégio de termos o Espírito do Deus eterno sobre nós. Nós não éramos dignos de nada. A nossa origem era barro, Adama. E Ele nos moldou, Ele nos deu a forma do Seu Filho. E além do mais, nos encheu da maior riqueza que existe sobre o universo. Ele nos encheu do Seu Espírito.
E algumas pessoas indagam a isso. Por que falar em línguas? É porque eu vou ficar entrando nessa sensibilidade. Porque eu vou ficar quebrantado e chorando. Irmão, Ele é o meu consolo. Ele é o meu ajudador. É Ele que muda a minha mente dessa estrutura pecaminosa. Porque sem Ele, sabe o que acontece? Somos meros miseráveis, sem destino, sem direção. Continuaremos, sabe o que? Tomando o curso natural do que tudo que o mundo apresenta pra gente. O que o mundo está apresentando para você como estilo de vida, irmãos? Prostituição? Riquezas desse mundo? Vaidades extremas? E quantas tristezas estão visitando a humanidade e a humanidade não desperta? Quantas notícias de catástrofe nós estamos ouvindo e achando que essas coisas são normais? Vocês têm noção? Quantas nossas crianças estão sendo bombardeadas por essas ideologias? Vocês já pararam para prestar atenção como as crianças estão se vestindo? Como as meninas estão másculas e os homens estão efeminados? Vocês já pararam para prestar atenção o quanto da luxúria, da lubricidade, da imoralidade sexual estão já invadindo mentes de crianças? Isso é normal, irmãos? A música, as influências, o Instagram, as tuas conquistas. Aí eu comprei uma moto, aí eu comprei isso, tudo você posta. A gente está entrando naquilo que o sistema deseja, pô. A gente precisa entender que o que Deus nos dá precisa ser mostrado somente nas horas certas. Moisés, filho, o que é isso na tua mão? Ah, é um cajado. Filho, tu vai ter que mostrar isso no momento certo. Lança no chão. O que se transformou? Tu acha que Moisés ficava igual um bobo, igual a maioria da rapaziada fica? O que eu tenho? Olha a cobra! Tu acha que ele ficava fazendo isso? Hã? Ele mostrava nos momentos exatos, irmão. Nos momentos de embate. Aí, ó, os magos, tudo assim, ó. É isso aí? Vocês fazem também? Irmão, o que Deus me deu engole tudo. Moisés, tu não precisa nem mostrar ali, tu já foi obediente. Não precisa nem mostrar a mãozinha leprosa. Sabe por que ele não precisou? Para não entrar em embate com os filhos das trevas. Sabe por quê? A lepra é o sinal da rebelião contra a oposição de autoridade. O primeiro sinal de lepra ali foi o quê? Moisés. Botou a mão na túnica e tirou. Por quê? Ele estava indagando e questionando a autoridade de Deus. Filho, eu que estou te enviando. Senhor, esse é um sinal. Pega. Bota a mão aí dentro da tua túnica. Esse aí é outro sinal. Agora, sinal para quê? Ele mostrou isso para Faraó. É um sinal para você não ser rebelde contra a autoridade divina. Porque todos os que se opõem à autoridade divina é leproso. Fica isolado. Não se aproxima de ninguém. Cheio de esquisitice. Além do mais, vai ter que dar com o legalismo de alguém. Porque quando o leproso precisava se isolar, ou quando ele precisava se expor, sabe o que acontecia? Ele tinha que ter um sino tipo de vaquinha. Blim, 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 blim. A pessoa sabia, ali tem o quê? Leproso. E quando algumas pessoas o via, sabe o que as pessoas faziam? Gritava publicamente: imundo! Porque essa é a visão dos opositores de Deus. Daqui a pouco, qual é o segundo sinal de lepra na Bíblia? De quem? Por quê? Se opôs a Moisés. Ah, tu acha que Deus só fala contigo, Moisés? Deus fala comigo também. E o que Deus fala para Moisés falar? Filho, fala com ela que eu posso até falar com alguns deles. Mas com você é diferente. Lembra quando você escondia o rosto? Eu falo com você face a face porque você é meu amigo. Porque Deus trata dos nossos traumas. Às vezes a gente quer se esconder. E Deus falou, filho, deixa eu ver a tua face. Preciso te tratar. Preciso te conduzir para outro nível.
É isso que a gente precisa entender. Ele ficava cobrinha, ficava mostrando para as pessoas. Tudo é mídia. Precisava disso. Olha o que o sistema está fazendo, irmãos. Porque tem mecanismos de informações que vêm denegrir a imagem. A gente está no sistema. A gente está envolvido nesse sistema e nós nem percebemos. Tudo a gente posta. Lembra daqueles jornais tenebrosos que às vezes, se você torcesse, saía até sangue? Hora H, povo. Sempre a imagem que passava era de quê? De pessoas mortas, denegridas. E tem gente, irmão, é esse jornal. E tem gente que gosta desse tipo de informação. E a gente está passando toda a informação da nossa vida. Tudo em mídia. Menos é mais. Agora, o que acontece aqui? A gente vai retornar um pouquinho quando Deus falou assim, ó, eu sou o que sou. Fala lá para os líderes. E para o povo, você fala isso aqui, ó. Yud, Rei, Vav, Rei. O tetragrama do nome do Eterno. E o que acontece? Tudo é código para quem tem sensibilidade de entender. Com esse código, irmão, quase ninguém consegue decifrar esse código, a não ser que haja um despertamento, ó. Respira fundo aí. Respira o mais fundo, enche o teu pulmão de ar. Já viu quando tu vai dar aquele mergulho e tu precisa ficar num nível mais profundo? Enche o pulmão aí. Eu sei que tem uma rapaziada aí, por favor, não rouba o ar do teu irmão não, mas vai lá. Fundo. Ele precisou dar essa resposta para quem? Yud, Rei, Vav, Rei. Ele falou para o povo. E o povo era o que no Egito? Escravo tem direito de parar. Tu não tem descanso não. Tu vai descansar? E todos que estão em pleno esforço físico, sempre está precisando, tendo que fazer o quê? Batimento alterado. Respiração alterada. O que mais precisava um cara em pleno trabalho? Irmãos, eu trabalhei de montador. Trabalhei. Passado, pretérito imperfeito. Passado. Aí o que acontece? Eu lembro que eu ficava dentro de alguns cômodos, o cheiro de óleo, de desmoldante, o calor surreal. Às vezes, sabe o que me faltava? Me faltava ar, porque é um ambiente tão quente que não tinha como respirar. Ali você vai ter a noção do que muitos escravos passavam no Egito. E o sentido do código e a revelação desse código de quem Deus é, Ele é o que você precisa na hora em que você precisa. O povo estava lá como escravo, extremamente cansado. E o que está mais próximo do sentido no nome do Eterno é isso. Respira fundo. E o que o próprio Deus disse? Filho, olha só. Eles não vão ter dúvida que eu chamei você. Porque a maior necessidade deles lá, sabe o que é? Encherem seus pulmões de vida. Aí a gente não vai entender porque Deus marca algumas estações quando algumas coisas têm revelações. Lembra daquele assim, ó? Esse louvor ele marcou um tempo, sabe por quê? Porque ele tinha um código espiritual de revelação. Preciso de ti. Preciso do teu. Vamos lá, igreja, me ajuda.
Distante. Não de ti, Senhor. Não posso esquecer. Misericórdia. Como um pai. Sim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Mais que o ar. E as lutas. Mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Distante. Não posso. Escuta. Mais que o ar. Amém. Por que o povo não indagou Moisés de imediato? Que a maior necessidade, mais do que o ar que eles respiravam no momento de extremo cansaço, eles precisavam de Deus. As transgressões, a mentalidade de paternidade, a aproximação que cada um precisava ter. O que acontece? Vocês conseguem perceber que esse louvor ele é atemporal? Pô, puxou da antiga. Não, irmãos. Esse louvor, ele foi o louvor que levantou o ministério diante do trono. Diante do trono é conhecido por quê? Existem códigos específicos daquilo que Deus deu como revelação. Moshe, fala para o povo que eu sou Yud Rei, Vav Rei.
sentido mais próximo do momento de estafa, de cansaço. Imagina alguém escravo. Egito é frio demais, não é, gente? Não é frio o Egito? Irmão, é lá o sol pela na construção de tudo que eles estavam envolvidos. Daqui a pouco, preciso liberar. Não, vamos acrescentar mais trabalho. Tem tempo de adorar a Deus. Então vamos. Acrescentou mais trabalho. E Deus ainda falou: filho, eu sou o ar que você respira. Eu sou o que você precisa quando você precisa. Eu sou o que você precisa. O que você precisa? Eu preciso de oxigênio, então me respira, filho. Eu sou o que você precisa. O que você precisa? Eu preciso de ti, Senhor. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso. Eu sou o que você precisa quando você precisa. Preciso de ti. Vem, Moisés. Vem, filho. Vem, filha. Tira a mão do rosto. Se esconda não, vem. Preciso de ti. Como eu preciso. Preciso de ti. Oh, preciso de ti. Preciso de ti. Pessoal, no versículo 10, o que Deus disse? Vai lá. Foi isso que ele disse? O que ele disse? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo e o meu fardo, ele está chamando. É ele que ele não está pedindo para tu ir, não. Ele está pedindo: vem, filho, vem, filho. Tem alguém que deseja e precisa do eu sou. Ele é o que você precisa quando você precisa. Eu preciso da sinalização de alguém que deseja e vem aqui na frente para a gente estar selando isso. Preciso de ti. Eu preciso de ti, Pai. Tem mais alguém que deseja e precisa dele? Ele é o que você precisa quando você precisa.
viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não. Escuta o meu clamor, preciso de ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Vivendo em mim. E esse é o meu pão.
sou sem ti. Perdido sou sem ti. Amado meu, Perdido sou sem ti. nada sou sem ti. Nada sou sem ti. Eu preciso de ti, Senhor. Não tem outro. Eu sou o que você precisa. O problema é que Ele é o que nós precisamos quando nós precisamos. A gente precisa entender, eu preciso dele a todo momento. Amém? Você pode aplaudir e exaltar a Ele.